Eu acabei de terminar a literatura como remédio do Dante Gallian e eu preciso avisar que esse papo vai ser um papo extremamente emocionado, porque eu terminei o livro assim, empurrada, sendo bem sincera com vocês. Mas eu vou tentar não tripudiar no livro e sim talvez fazer uma reflexão sobre ele, mas precisarei também falar mal porque tá entalado aqui. Como o título desse vídeo já nos diz, a gente precisa pedir mais, exigir mais, cobrar mais, tanto dos autores quanto dos livros, e não aceitar as coisas por goela abaixo. Eu estava iniciando então essa leitura, comecei essa semana e terminei essa semana mesmo. E eu comecei e pensei, ok, talvez eu não seja o público-alvo deste livro, mas ok, vou continuar lendo, isso diz muito mais sobre mim do que sobre o livro. Só que daí eu acabei percebendo que não, a proposta do livro não foi entregue pelo autor. E é importante a gente perceber essa diferença, porque muitas vezes a gente acha que a gente não leu certo, que a gente que não entendeu o livro, que a gente que não tem o conhecimento necessário, ou que, como eu, você não é o público-alvo do livro, então tá tudo bem você não ter gostado, isso não diz que o livro é ruim, mas esse livro aqui é ruim sim. Para te situar no que esse livro fala, né? O título já é super convidativo, né? A literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Com esse título, você já imagina que vai ser um livro que vai falar dos benefícios, né? Dos impactos que a literatura vai ter no leitor. Todos nós que somos leitores sabemos que existem sim aspectos positivos, né, da literatura na nossa vida. Somos os maiores defensores disso, então não é novidade. Mas eu estava interessada em saber um pouco mais sobre isso, porque esse é um livro não só de ensaios ou de uma reflexão pessoal, mas sim é um livro de um professor que ele vai implementar um laboratório de literatura com alunos de medicina de uma universidade, com o propósito de trazer mais humanização para os atendimentos desses médicos, desses alunos com seus pacientes. Então, para que eles tivessem mais empatia, tivessem mais escutativa e tudo aquilo que a gente sabe que a literatura proporciona, mas que isso refletisse nesse trato, né, nesse manejo com os pacientes. Eu achei extremamente interessante. Mas o que se vai encontrar aqui? Sim, no início, no primeiro capítulo, a gente vai ter contato com como surgiu esse projeto, então isso é interessante para te situar na história, como que as coisas acabaram acontecendo, o interesse por parte dos alunos, como isso acabou se tornando uma matéria de extensão para que as pessoas, né, os alunos conseguissem também abater as horas ali do curso, e tá tudo ótimo até o momento em que isso vai passar do meio acadêmico e ele vai também ser utilizado em ambientes domiciliares, então de pessoas comuns que não são necessariamente acadêmicos, pessoas da universidade, que vão participar desse laboratório de leitura. Bem como nós vamos ter uma inserção disso, desses laboratórios de leitura no ambiente corporativo, para que gestores, gerentes, diretores passem pela leitura de ficção, que no caso é o foco, né, desses laboratórios aqui, a leitura de ficção de clássicos da literatura, e que tenham também esse mesmo processo de humanização que aqueles alunos inicialmente de medicina tinham a mesma proposta de passar. E ok, estamos situados no espaço-tempo do livro e qual que era a minha expectativa, e não é expectativa infundada, que a gente tivesse algum tipo de evidência, até mesmo evidência científica, porque nós estamos falando de um professor que aplica um tipo de experimento em um ambiente acadêmico
para ter um propósito, né? Então ele não faz uma coisa por pura vontade, ele tem um objetivo claro, que é melhorar essa humanização desses alunos de medicina. Então, nos próximos capítulos, a gente tem, na verdade, uma explanação de como a literatura ela fez parte da formação da nossa sociedade, o que é sim válido, e acho que isso é importante ter esse panorama. E a gente vai entrar daí nos efeitos, nas consequências desses eventos, né, desses laboratórios que ele implementou. E, gente, é basicamente uma série de relatos empíricos que vão dizer como a literatura é maravilhosa, como é importante ler em conjunto e como isso fez diferença na vida das pessoas, e não exemplificando exatamente o que foi feito de diferente na vida delas. Então, tem uma parte aqui, até por sinal, que ele explica um pouco de como que era a estrutura desse tipo de laboratório. Se você já participou de um clube de leitura, é o mesmo tipo de estrutura que a gente tem num clube de leitura hoje, que a gente encontra em qualquer lugar. Você dá um chute no YouTube, cai um monte de booktuber que tem clube de leitura, eu inclusa nessa. Então é basicamente a mesma estrutura, e você pode me dizer: Morgana, eu não sei como um clube de leitura funciona, então talvez seja interessante para mim. Talvez você esteja certo, mas me diz uma coisa: você vai para academia só pelo fato das pessoas falarem o quão maravilhosa é a academia, e o quão saudável você vai ser, o quão mais disposto você vai se sentir, o quão mais bonito você vai se sentir? Não, porque não basta as pessoas dizerem que aquilo é maravilhoso, que aquilo é sensacional, para você levantar da tua casa às 6 horas da manhã para se enfiar dentro de uma academia. E é basicamente o que ele propõe aqui. Ele traz inúmeros relatos de pessoas dizendo como o grupo foi maravilhoso, quão isso foi incrível, e não traz nenhum tipo de dado real. E não foi aplicado nenhum tipo de formulário no início de uma turma, de um clube ali, sabe? Início de uma leitura e no final de uma leitura, para que as pessoas mencionassem o que elas sentiram de diferença na sua vida, algum tipo de mínimo de você conseguir levantar algum dado específico. Porque esse livro aqui é extremamente empírico. Qualquer pessoa que já teve um clube de leitura poderia fazer um trabalho talvez até um pouco melhor do que isso daqui, um pouco menos emocionado, porque isso daqui não vai transformar a vida de ninguém. E qual que é o meu problema com esse livro aqui, tá? Porque eu fiquei pensando, como eu comentei no início da leitura, talvez eu não seja o público-alvo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês a sinopse do livro na Amazon, mas eu vou trazer aqui o ponto, né? Vou ler só a parte que me diz mais respeito para o nosso papo aqui. Baseado numa experiência desenvolvida originalmente numa escola de medicina, esse livro fala sobre um experimento, o laboratório de leitura, que, partindo da leitura e discussão coletiva dos clássicos, tem propiciado um poderoso efeito humanizador e terapêutico que vem transformando a vida de muitas pessoas. Acontece que ele fala: os resultados que aqui apresentam, portanto, provêm do desenvolvimento dessa experiência em cenários não acadêmicos, campo específico do laboratório de leitura, com ênfase nos domiciliares e corporativos. Só que acontece que na sinopse ele fala de uma experiência que foi inicialmente desenvolvida numa escola de medicina, e é o que ele traz aqui na introdução de como que surgiu esse laboratório, e você termina o livro sem ter a mínima noção de qual foi esse efeito nesses estudantes de medicina. Eles tiveram um impacto positivo ou negativo no seu trato humanitário com as pessoas ou não? E é isso que eu quero dizer, que a gente precisa exigir mais dos livros e dos autores. Se você tem uma promessa, se você tem algo dizendo que vai te entregar algo, você precisa esperar e precisa exigir que esse algo seja entregue. Mas não para por aí. Na contracapa aqui do livro fala o seguinte, eu vou deixar a imagem para vocês também. Não há dúvida de que a leitura dos grandes clássicos da literatura universal seja um meio privilegiado para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Mas, e se os dissessem que, além disso,
esta leitura pode nos curar de muitas doenças da alma. E aqui a gente tem o título do livro da literatura como remédio. A gente não tem em nenhum momento a explicação do porquê que a literatura é um remédio, não tem uma explicação do porquê os clássicos e a saúde da alma. A única coisa que a gente tem é que no final do livro ele vai trazer uma série de relatos de pessoas falando o quão terapêutico foram os grupos para elas, mas assim, não é assim, isso daqui eu tava em depressão, ou foi feito ali um tipo de grupo com pessoas que estavam com depressão, ansiedade, e no final daí da leitura de determinado livro, elas sentiram que esses sintomas diminuíram de tais e tais formas. Não, é basicamente pessoas dizendo, isso teve um efeito terapêutico em mim. Que efeito a gente não sabe, a gente só pode confiar. Então ele vai assumindo diversas premissas aqui com base no relato de pessoas de forma empírica, que na verdade não nos dizem nada. Tem uma parte também que eu senti que faltou muito aqui, ele começa a passar por isso, que é toda experiência que você faz vai ter um efeito negativo. Ou vai ter uma falha. Todo experimento que você vai fazer tem uma lacuna que você normalmente deixa, até mesmo de sugestão para outros pesquisadores ou para outras pessoas que vão fazer a leitura, enfim, né? Que seja algo que possa ser olhado nas próximas vezes. E a gente sabe que clubes de leitura, sim, tem seus aspectos negativos. Não é só flores, mas aqui ele vai trazer apenas que algumas pessoas consideraram que a leitura apenas de clássicos pode ser elitista, o que nós sabemos também não é nenhuma novidade para nós. Mas e as pessoas que não se adaptaram ao clube de leitura? E as pessoas que se sentiram inibidas, as pessoas que não conseguiram terminar o livro, as pessoas que se sentiram cobradas, as pessoas que não se sentiram à vontade, que são coisas que a gente vê que acontece realmente em clubes de leitura. Pessoas que se sentiram pressionadas, pessoas que não entenderam o livro, ficaram com vergonha disso. Mas não, aqui é o livro que vai trazer que a literatura é maravilhosa, que os livros são incríveis e que todo mundo tem experiências maravilhosas. E para mim o grande problema desse tipo de discurso é que ele não representa a maioria das pessoas. Eu consigo listar pelo menos 10 pessoas próximas a mim que não teriam uma experiência como essa e que lendo provavelmente um livro como esse, que a literatura é exaltada e colocada numa posição, num pedestal, de sendo o ápice da vida e sendo aquilo que vai transformar toda a tua realidade, e que é isso que ele propõe aqui, que as pessoas foram transformadas, mesmo que a gente não tenha acesso de que tipo de transformação isso aconteceu, seriam pessoas que se sentiriam muitas vezes acuadas e que isso não faria sentido para elas. Então, assim, gente, eu tenho um grande problema com esse livro. E, novamente, a gente precisa exigir mais dos livros, a gente precisa cobrar mais dos livros. Se a gente tem uma premissa que foi proposta, a gente precisa cobrar essa premissa. E não assumir que o erro é com a gente, porque eu tava assumindo que o erro era comigo, mas na hora que eu vi que o início e toda a proposta era que ele trouxesse essa ideia de como os médicos, os alunos de medicina iam ser impactados, e na hora de apresentar os resultados, ele falou que isso não ia acontecer, eu falei, tá, então toda a premissa do livro caiu por terra. Além do que, o excesso de relatos falando quanto a literatura é maravilhosa, quanto eles adoraram participar dos clubes de leitura, ficou extremamente cansativo. Tá, eu já entendi que todo mundo gostou, beleza. E aí? O clube teve alguma dificuldade? Teve alguma curva de aprendizado ou não? Isso daqui é um grande conto de fadas e é uma grande adoração da pílula de um projeto que eu acho que não teve em nenhum momento o pé no chão e que me preocupa, porque se você só olha para o aspecto positivo, você não olha para as coisas que poderiam melhorar, para as coisas que você poderia colocar na prática para tornar a experiência das pessoas melhor, e você também não abraça as pessoas que não se enquadram naquele ambiente, aquelas pessoas que não conseguiram se adaptar inicialmente, e que isso sim é preocupante.
Porque se a literatura tem que ser inclusiva, ela tem que realmente incluir todo mundo. E eu tenho certeza, como eu já tive pessoas em clubes comigo, participando de leituras, com receio de falarem que não gostaram de um livro, porque a grande maioria das pessoas gostaram e elas se sentiram ali inibidas de dizer o que realmente tinham pensado, porque sentiram que tinham lido errado. E se isso acontece num grupo meu pequeno, imagine nisso daqui que tem uma amostra muito maior de pessoas. A amostra é essa que eles nem souberam quantificar, porque a gente não pode realmente dizer que eles fizeram um experimento. Acho que lavei a alma com vocês aqui. Me digam nos comentários o que vocês acharam. Fica então esse alerta pra gente de realmente entender, sabe, o que as pessoas estão nos propondo e o que nós estamos comprando, sabe? Eu vejo que cada vez mais as sinopses estão erradas e a sinopse é só uma questão de marketing, mas ela tá ali com uma proposta, sabe? Ela tá ali para explicar do livro. Eu não vou comprar um livro que é caro, que não é barato, apenas pelo título dele, sendo que o próprio título dele já me vende uma ideia e não esperar que dentro desse livro essa ideia me seja entregue de alguma forma. Então, a literatura como remédio, ela pode sim ser um remédio, todos nós sabemos, mas se você quer ter dados reais e ter dados aí de uma pesquisa ou de um estudo que foi feito por um professor, você não vai encontrar isso aqui.